Olá a todos, eu me chamo Bianca e hoje eu trouxe para vocês a resolução da UBFEP de 2019. No caso, as questões de número 11, tá? Do nível B e C. A questão 11 do nível A ficou com meu amigo Davidson e ele vai passar a resolução para vocês também, tá bom? Então vamos lá acompanhar. Questão 11, nível B, tá bom? Saindo do Rio de Janeiro, a família Almeida voou para o oeste até o Pantanal do Mato Grosso. Essa região é uma das mais alagadas do planeta. Carlos era fascinado por um animal típico da região, a onça pintada. Ela é o maior felino do continente americano e gosta de nadar. A família Almeida visitou um centro de tratamento de animais e encontrou uma onça de 60 quilos como paciente. O veterinário disse que ela era para tomar cuidado ao se aproximar da jaula, porque a onça avança rapidamente. Ele chegou a mostrar um gráfico, no caso, que está um gráfico aqui embaixo, tá? Da intensidade de força resultante F, que consegue posicionar seu corpo em um ataque, a partir do repulso. Carlos pegou esse gráfico e calculou a velocidade que a onça atingiria em 0,4 segundos de ataque. Qual é o valor dessa velocidade? Então, a gente tem um gráfico aqui embaixo. Nós temos as opções, né? Letra A, 28,2 km por hora. Letra B, 36,8 km por hora. Letra C, 42,6 km por hora. Ou letra D, 46,8 km por hora. Então, vamos à nossa resolução, tá bom? Primeiro passo, né? Coloquei as informações, no caso só coloquei os quilos aqui da onça, né, o peso da onça, que é 60 kg, e eu também refiz o gráfico aqui mostrando para vocês esses valores, tá? Para essa questão, a gente vai utilizar a fórmula para calcular o impulso de uma força, tá? Essa fórmula ela é dada por o I, né, de impulso, é igual a F vezes ΔT. Bom, mas o que ela relaciona? Ela relaciona a intensidade da força, que é o Fzinho, tá? Aplicada e o tempo de duração, ou seja, uma multiplicação entre os dois, tá? Entre a intensidade da força e o tempo de duração, que é esse ΔT. Lembrando, tá? O impulso, ele é dado em newtons por segundo, é um N-S, tá? Newtons por segundo, então os resultados serão dados nisso, tá? Então, vamos lá. Nessa questão, nós temos uma força variável, tá? Então, a gente vai calcular esse impulso utilizando o quê? A área do gráfico da força em função do tempo. Então, nós vamos lá. Nós temos que o nosso impulso é igual a 0,1 vezes 2.400 dividido para 2. Ó, a gente só vai pegando aqui os valores. Mais 400 vezes 0,3 sobre 2... Novamente. E 2.000 vezes 0,3, tá? Quando a gente pega todos esses valores aqui, faz essas multiplicaçõezinhas, a gente vai ter esses valores aqui. Intensidade é igual a 120, mais 60, mais 600. Somando isso tudo, a gente tem 780 newtons por segundo. Até aí tudo bem. Já descobrimos o nosso impulso. Agora nós vamos partir para outra parte, ó. Temos também que o impulso pode ser calculado pela variação da quantidade de movimento sofrido pelo um corpo. Ou seja, a intensidade é igual à variação da quantidade de movimento sofrido pelo corpo, ΔQ, que pode ser dado por intensidade é igual a m vezes v, tá bom? Massa vezes a velocidade. Então, vamos lá. Eu tenho uma intensidade, que é 780 newtons por segundo. Eu tenho uma massa do animal, que é o peso dele, que é 60. Então, o que eu vou fazer? Substituir, né? Então, lá onde tem o I, eu boto 780, é igual a massa. Boto 60 e repito esse Vzinho, tá bom? Depois passo o V para o outro lado, que é igual. Passo o 780 aqui, dividindo por 60. Quando eu pego esse 780 e divido por 60, eu tenho 13 metros por segundo, tá? Velocidade é dada em metros por segundo. Observe que esse valor, ele está em metros por segundo,
Mas aqui, as nossas alternativas, vou até voltar um pouquinho para vocês verem, elas estão em quê? Em quilômetros por hora. Então, a gente vai ter que fazer essa transformaçãozinha aí, né? Vamos lá? Então, vamos passar esses 13 metros por segundo em quilômetros por hora. Nós temos que 1 metro por segundo, ele em quilômetros por hora, equivale a 3,6. Quando eu quero passar metros por segundo, eu tenho que multiplicar por 3,6. Se eu quero passar quilômetros por hora em metros por segundo, eu vou ter que dividir esse valor, o nosso valor que a gente tem, por 3,6. Ou seja, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Já quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6, tá? Então, é o que a gente vai fazer. Nós temos o nosso 13 e vamos multiplicar por 3,6. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter 46,8 quilômetros por hora. Exatamente a nossa letra D, né? Que é a resposta correta. Então, para essa questão, após a resolução, vocês vão marcar a letra D, que é a que corresponde à resposta correta, tá bom?